Após o funeral do CEO, não mencionei os 50,1% de participação que ele havia me dado. Uma semana depois, o conselho de administração anunciou que havia decidido encerrar meu cargo. Empacote suas coisas imediatamente. Eu apenas sorri, agradeci e saí calmamente. Segunda-feira seria interessante. Eu estava na última fila da catedral, o cheiro de delírios pesado no ar enquanto o coro cantava suavemente. No funeral de David Holloway, ele tinha sido mais do que o líder da empresa. Para mim, ele foi um guia, um herói nos corredores onde ninguém mais ousava defender meu nome. E embora poucos soubessem, um homem que silenciosamente confiava em mim acima de todos os outros. A reunião ocorria na primeira fila. Seus ternos pretos, seus rostos cuidadosamente compostos em máscaras de luto. Eu conhecia a verdade. Para eles, a morte de David não era uma tragédia, era uma oportunidade. Uma semana antes, pouco antes de seu coração ceder, David me chamou ao seu escritório. Viu atrás da mesa de carvalho, sua voz mais delicada do que o normal. Aguente, Karen, disse ele, deslizando um pacote de papéis para mim. Confio mais em você do que em qualquer outra pessoa. Aqui, eles tentarão destruir o que construímos assim que eu me for. Por isso, isto é para você. Olhei os documentos. Minhas mãos tremiam ao perceber o peso. Uma transferência formal da minha participação majoritária de 51%, assinada e registrada em cartório junto com a dele. Você saberá quando chegar o momento. Ele repetiu isso no funeral. Mantive silêncio. O conselho não fazia ideia. Eles olhariam para mim de lado de tempos em tempos, sussurrando entre si, acreditando já dominar o império que ele havia deixado. Uma semana depois, sentei-me diante deles na sala de conferências executiva. O lugar cheirava a couro recém-polido e café. Seus rostos estavam solenes, mas havia um brilho de satisfação que ninguém podia esconder. Karen, começou o presidente com um tom carregado de falsa compaixão. Revisamos as operações e, à luz das recentes mudanças, decidimos encerrar seu cargo com efeito imediato. Por favor, recolha seus pertences. As palavras poderiam me ter destruído em outra época. Talvez tivessem, mas agora apenas senti uma estranha calma. Sorri. Encontrei meu momento. Obrigada pela oportunidade. Eles se entreolharam, perplexos com minha serenidade. Sem lágrimas, sem súplicas, apenas uma aceitação silenciosa. A segurança a acompanhará, acrescentou um, apressado, como se temesse que eu fizesse algum escândalo. Peguei minhas coisas em silêncio, passei pelas fileiras de colegas que fingiam não olhar e entrei no elevador. Quando as portas se fecharam, vi meu reflexo. Meus lábios curvaram-se em um leve sorriso. Segunda-feira seria terça-feira. De volta ao meu apartamento, coloquei a caixa de papelão no chão e abri lentamente. Dentro, apenas pequenas lembranças, a caneta da minha mãe, um caderno, um retrato emoldurado da minha sobrinha. Nada de valor real. O controle majoritário de 50,1% estava seguro, fora do alcance da empresa. O suficiente para demitir todos se eu quisesse. Mas David não era imprudente. Avisaram-me, eles vão rondar como abutres. Não mostre nada até que eles se exponham primeiro. E, até sexta-feira, já o tinham feito. Rumores surgiram, ex-colegas me contataram. O conselho estava festejando, brindes no clube, celebrando novos horizontes. Alguém até brincou na sala de descanso que eu provavelmente cairia no choro. Que riam. Na segunda-feira, descobririam o que sua arrogância lhes custará. Ainda assim, naquela noite no apartamento, a tristeza me atingiu. Não pelo cargo, eu não tinha simpatia por aqueles jogos de poder, mas por David. Ele acreditara em mim quando ninguém mais o fazia. Quando fui preterido em promoções, quando roubaram minhas ideias nas reuniões, quando me disseram para sorrir mais se quisesse avançar. David me via. Ele dizia que eu era a estrategista mais afiada da sala, mesmo quando tentavam me apagar. Lembrei de nossa última conversa. Eles vão subestimá-la, Karen, dizia ele. Esse é seu poder. Vão achar que você está acabada. Quando perceberem, será tarde demais. Ele estava certo. Bebi um copo de vinho e abri meu laptop. Dentro havia pasta que ele me deixará, arquivos detalhando negócios ocultos dos membros do conselho, contratos secretos, bônus não declarados. Brigas suficientes para destruí-los. Mas esse não era o movimento ainda. O plano era maior. Fechei o laptop e deitei, olhando as luzes da cidade pela janela. O fim de semana se estendia silencioso, a calmaria antes da tempestade. Imaginava seus rostos da manhã de segunda-feira, a surpresa ao descobrir que a acionista majoritária era eu. Esse pensamento me sustentou a noite inteira. Isso não era meu fim, era apenas o começo. A segunda-feira chegou mais cedo do que o esperado. Acordei antes do amanhecer, no silêncio do meu apartamento carregado. Pela primeira vez em anos, não precisava correr para o escritório, nem café apressado, nem passos falsos no elevador. Preparei um café, sentei-me diante do espelho e observei a cidade sob meus pés. Enquanto isso, o conselho reunia-se na sala de conferências, parabenizando-se por reduzir excessos. Eles achavam que eu desapareceria em silêncio no desemprego, talvez implorando uma recomendação, talvez afundando no esquecimento. Em vez disso, eu estava ali com algo que eles não podiam imaginar, controle. Peguei novamente a pasta. O documento legal que David assinará dias antes de sua morte. Uma transferência notarizada de seu 51% de participação, testada e validada. Minha advogada, Emily Shen, já havia revisado 2 vezes. As palavras de David ainda ecoavam. Karen, isso é inquebrável. Você não verá o que a espera. Mas as instruções de David eram claras, não revelar cedo demais.
E eu entraria na sala hoje com aqueles papéis na mão. Eles reagiriam, consultariam advogados, lutariam por meses. O momentum era tudo. No meio da manhã, meu telefone começou a receber mensagens. Karen, é verdade que você foi demitida? Dizem que sua posição era redundante. O conselho se desculpa por remover um peso morto. Peso morto? A ironia quase me fez rir. Outra mensagem chegou, desta vez de Neil, um dos poucos em quem eu confiava. Já estão falando em vender divisões. Bryce jacta-se de que ficará com as operações. Está um caos. Bebi meu café lentamente. Tudo parecia se assentar em mim. Moviam-se rápido, descuidadamente, cegos pela ambição. Perfeito. Naquela tarde, Emily me alertou firmemente. Eles vão agir contra você assim que souberem a verdade. Você não é mais apenas uma funcionária. Você é a acionista majoritária. Mas até você revelar, acreditarão que não tem poder. Essa é a sua vantagem. Eu sei, respondi. David disse para esperar um momento. Esperar e depois agir, com força e de forma definitiva. Sua segurança me sustentava. Emily não era qualquer advogada. Era conservadora, afiada o suficiente para desconstruir um contrato linha por linha. David insistiu em trazê-la meses antes, muito antes de sua morte. Eu me preparava desde então. No dia seguinte, o escritório estava um caos silencioso. O conselho acreditava que eu estava derrotada, fora do jogo, esperando suas ações desesperadas. Mas eu observava de fora, cada movimento, cada e-mail interno, cada decisão tomada em reuniões fechadas. Eles não sabiam que agora eu controlava 51% da empresa, o peso da autoridade descansava inteiramente em minhas mãos, mas ninguém poderia perceber ainda. Enquanto eles discutiam cortes de custos e novas contratações, eu revisava cada contrato, cada acordo com fornecedores e parceiros estratégicos. Havia detalhes que David havia deixado para mim, escondidos nas entrelinhas de documentos aparentemente banais, cláusulas que permitiriam reverter decisões, penalidades ocultas para quem agisse contra a empresa, pequenas brechas legais que apenas um olhar treinado poderia notar. Meu sorriso discreto era alimentado pela certeza de que o poder agora residia comigo. No fim da manhã, recebi uma ligação de Neil. Karen, você precisa ver o que está acontecendo no prédio agora. A voz dele soava tensa, quase apavorada. O que aconteceu? Perguntei, mantendo a calma. Eles estão tentando transferir fundos sem consultar ninguém. Bryce assumiu o controle temporário das operações, e os outros membros do conselho estão correndo para aprovar contratos urgentes. Eles não perceberam que algo mudou. Sorri ainda mais. Era exatamente o que eu esperava. Eles estavam prestes a cometer erros fatais, movidos pela arrogância e confiança cega. A diferença entre eles e eu era simples, eu não precisava agir por impulso, eu esperava o momento certo. Passei a tarde inteira revisando relatórios financeiros e planos de expansão que David havia elaborado, cada um com instruções codificadas, pequenas pegadas deixadas para que eu pudesse agir. Era como um mapa de xadrez estratégico, cada peça posicionada para derrubar os opositores no instante certo. Mais tarde, Emily me ligou. Karen, eles começaram a suspeitar. Alguns executivos questionaram movimentos estranhos na contabilidade. Mas ainda não sabem quem está por trás disso. Você precisa decidir, revelar agora ou esperar mais um pouco? Esperar. Respondi com firmeza. Eles precisam acreditar que estou fora do jogo. Só então o impacto será máximo. Enquanto isso, os e-mails internos mostravam sinais de pânico crescente. Um funcionário sugeria revisão de contratos suspeitos, outro enviava mensagens confidenciais para investidores externos, sem perceber que agora eu tinha acesso a todas essas comunicações. Cada passo deles estava sendo monitorado, cada decisão impulsiva gravada e catalogada. À noite, voltei ao meu apartamento, mas não para descansar. Acendi a luz da sala, abri novamente o laptop e comecei a mapear o próximo movimento. Havia uma reunião agendada para a segunda-feira seguinte, onde o conselho planejava discutir a venda de uma das divisões mais lucrativas da empresa. Eu sabia que, se não agisse, poderiam diluir meu poder antes mesmo de eu revelar minha posição majoritária. Com calma, comecei a preparar os documentos legais que precisariam ser apresentados, cada assinatura, cada selo, cada prova de transferência de ações pronta para ser exibida no momento certo. Era como preparar um espetáculo, todos os olhos se voltariam para mim quando a cortina fosse erguida. Enquanto revisava os detalhes, meu telefone vibrou novamente. Uma mensagem anônima. Eles estão indo rápido demais. Se você não intervir, o caos pode destruir o que David construiu. Sorri, sentindo a tensão subir. O caos era parte do plano. Cada passo errado deles fortaleceria minha posição, mostrando quem realmente detinha o controle. Eles acreditavam que estavam liderando a empresa, mas na verdade estavam jogando no meu tabuleiro. À medida que a noite avançava, comecei a planejar minha entrada no dia seguinte. Não seria apenas uma revelação, seria uma demonstração de poder, um golpe preciso e irrevogável. Eles jamais imaginariam que a mulher que eles consideravam derrotada estava, na verdade, no controle total. E assim, enquanto a cidade lá fora brilhava sob as luzes noturnas, eu sorvia meu café, analisava contratos e preparava minha estratégia. A tempestade estava prestes a começar, e eu seria a primeira a definir seu ritmo ponto na madrugada seguinte. A cidade dormia enquanto eu permanecia acordada, revisando cada detalhe da minha preparação. Cada contrato, cada registro financeiro, cada cláusula escondida era estudada como se fosse uma partitura musical, cada movimento precisava ser preciso, cada passo calculado. O menor deslize poderia revelar minha presença antes do momento certo, e eu não podia permitir isso. No prédio da empresa, o conselho mal dormia.
Alguns executivos passavam a noite em claro, debatendo estratégias de emergência e tentando manter a ordem enquanto Bryce assumia cada decisão imposta sem questionamento. Eles estavam no escuro quanto à verdadeira distribuição de poder, acreditavam que o caos era apenas consequência da ausência de uma liderança forte. Mal sabiam que a liderança real estava fora do radar deles, observando cada erro com olhos afiados e calculistas. No café da manhã de segunda-feira, enviei um e-mail conciso para todos os membros do conselho. Nenhuma assinatura, nenhuma menção direta. Apenas um resumo de operações e um aviso sutil: algumas decisões recentes precisam ser revistas antes de avançarmos. A omissão de certos detalhes pode comprometer toda a operação. A mensagem causou um pequeno rebuliço, pequenas correntes de pânico começando a se espalhar sem que eles percebessem de onde vinha a pressão. Enquanto isso, minha equipe jurídica, liderada por Emily Shen, preparava uma apresentação detalhada. Cada slide mostrava contratos suspeitos, transferências indevidas e decisões que poderiam ser contestadas legalmente. Tudo estava pronto para a hora exata, mas ainda não era o momento. A paciência era minha maior arma. Durante a manhã, recebi ligações ansiosas de investidores, parceiros e antigos colegas. Alguns vinham com pedidos de informação, outros, com rumores sobre meu suposto desligamento. Sorri discretamente. Cada ligação reforçava o engano, todos acreditavam que eu havia sido eliminada do poder. Por volta do meio-dia, comecei a revisar mentalmente o discurso que faria na reunião do conselho. Cada palavra precisaria ser precisa, cada gesto calculado para maximizar o impacto. Não seria apenas uma revelação de autoridade, seria uma demonstração de controle absoluto, um lembrete de que David havia confiado a mim não apenas as ações, mas a sobrevivência da empresa. À tarde, enviei discretamente documento-chave para Emily, garantindo que tudo estivesse legalmente sólido. Cada cláusula revisada, cada assinatura conferida, cada detalhe validado. A preparação havia sido meticulosa, e agora a execução dependia de apenas um movimento: minha entrada na sala do conselho. Enquanto o sol começava a se pôr, visualizei mentalmente cada rosto que encontraria na reunião: Bryce, orgulhoso e confiante demais; os outros membros, arrogantes e confiantes em sua capacidade de manipular a empresa. Eles não sabiam que suas ações tinham sido documentadas, suas falhas expostas e sua ignorância planejada para ser revelada de maneira espetacular. A noite caiu, mas minha mente permanecia ativa, calculando cada segundo, cada detalhe do amanhã. O momento de agir estava próximo, mas ainda não era hora de mostrar minhas cartas. A paciência seria recompensada, e quando eu finalmente revelasse minha posição majoritária, o choque seria devastador. O que parecia ser uma segunda-feira comum estava prestes a se transformar no dia em que toda a empresa aprenderia quem realmente detinha o poder. Eu respirava fundo, saboreando o silêncio da cidade enquanto me preparava para transformar cada erro dos outros em minha vantagem. Na manhã seguinte, entrei no prédio da empresa antes de todos. O saguão estava silencioso, exceto pelo som distante de passos apressados dos seguranças, que já haviam sido instruídos discretamente por Emily para garantir que nada saísse do controle. O elevador subiu sem interrupções, levando-me ao andar executivo. Cada degrau da escada que eu não usava, cada porta que empurrei com cuidado, era uma declaração silenciosa: eu estava de volta. Ao entrar na sala do conselho, percebi imediatamente a tensão no ar. Bryce estava na ponta da mesa, inclinando-se para frente com os cotovelos apoiados, sorriso arrogante, mas olhos ligeiramente curiosos. Ele percebeu a minha presença, mas não entendia ainda a extensão do que estava prestes a acontecer. Os outros membros, ainda parcialmente imersos em suas discussões sobre cortes e divisões de ativos, congelaram quando me viram entrar com um simples envelope na mão. Karen colocou o envelope sobre a mesa, deixando deslizar até o centro com um movimento deliberadamente lento, para que todos o notassem. Silêncio absoluto. O presidente do conselho tentou falar, mas a voz falhou no momento em que meus olhos cruzaram os dele com uma confiança que ele nunca havia visto antes. Este envelope contém documentos que vão esclarecer algumas decisões recentes tomadas aqui, comecei, a voz calma e firme. Incluindo a minha posição verdadeira como acionista majoritária da empresa. O efeito foi instantâneo. Bryce engoliu em seco, os outros membros trocaram olhares rápidos, alguns rolaram os olhos incrédulos, outros começaram a suar discretamente. Eu sorri levemente. A surpresa deles era combustível. Karen, isso é impossível. Bryce finalmente conseguiu dizer, tentando recuperar a postura dominante. Você foi demitida. Nós. Foi o que vocês acreditaram, interrompi, abrindo o envelope e retirando os documentos. Cada contrato, cada registro de transferências e ações, cada assinatura de David Olovey, tudo cuidadosamente organizado e assinado por notários. David me confiou 51% das ações. Isso me dá controle sobre toda a operação. Um murmúrio percorreu a sala. Alguns membros recuaram instintivamente, enquanto outros se entreolharam, começando a perceber o tamanho do erro que haviam cometido. Bryce, pálido, agarrou-se à borda da mesa, tentando recuperar o equilíbrio emocional. Vocês subestimaram não apenas minha permanência, mas também minha paciência, continuei, movendo-me lentamente pela sala, deixando que cada palavra caísse como um martelo. Enquanto vocês brincavam com bônus, festas e cortes, eu observava, documentava e esperava o momento certo. Emily entrou discretamente, trazendo outra pilha de arquivos detalhando cada irregularidade que a diretoria havia cometido nos últimos meses, contratos secretos, bônus não declarados, apropriação indevida de recursos da empresa. Cada evidência amplificava o impacto do que eu acabará de revelar. Bryce tentou interromper, mas todos já olhavam para ele com um misto de incredulidade e medo. Cada palavra que eu falava desmontava o edifício de arrogância que eles haviam construído enquanto acreditavam que eu estava fora do jogo.
Vocês tiveram sua chance de me subestimar, conclui, entregando as cópias dos documentos à mesa. Agora terão que enfrentar as consequências legais e corporativas de suas próprias ações. Eu não busco vingança pessoal, busco justiça e a preservação do legado de David. A tensão era palpável. Alguns membros tentaram falar, mas Emily interveio de forma firme, lembrando-os da validade legal dos documentos e da minha autoridade real como acionista majoritária. Eles ficaram sem palavras. Karen sentou-se calmamente na ponta da mesa onde David costumava sentar-se, observando a reação de cada um. O poder, que antes parecia uma miragem distante, agora era tangível e absoluto. Cada olhar de choque era uma confirmação silenciosa, o jogo havia virado, e eu estava no controle total. Karen permaneceu sentada, observando cada reação, saboreando o silêncio pesado que pairava sobre a sala. A diretoria, acostumada a manipular e controlar decisões, agora estava paralisada. Alguns tremiam, outros coçavam a nuca, buscando explicações que não existiam. Bryce, por fim, respirou fundo, tentando mascarar a surpresa, mas o nervosismo traía-o. Então, você está dizendo que nós não temos mais autoridade sobre nada, gaguejou, a voz carregada de incredulidade. Exatamente, respondi, sem precisar me levantar. A partir de agora, cada decisão desta empresa passa por mim. Cada contrato, cada orçamento, cada movimento estratégico, tudo está sob minha supervisão direta. Vocês tiveram seu tempo para explorar brechas, mas ele acabou. Emily interveio com calma, distribuindo cópias dos documentos legais e dos registros de auditoria interna. Aqui estão todas as provas da transferência das ações, das irregularidades e contratos ocultos. Qualquer tentativa de contestar juridicamente será inútil. Todos os processos estão blindados, e Karen possui total respaldo legal. Os murmúrios se intensificaram, e a tensão se transformou em pânico silencioso. Bryce engoliu em seco, olhando para os outros membros do conselho em busca de apoio, mas encontrou apenas rostos abatidos. Karen, isso, não podemos simplesmente negociar, tentou Bryce, desesperado. Talvez possamos encontrar um acordo. Sorri, deixando o peso de cada palavra ressoar. Negociar? Não. David confiou em mim para proteger o legado dele e impedir que pessoas como vocês destruíssem tudo que construímos. Não se trata de negociações, trata-se de justiça e da sobrevivência da empresa. Cada passo que eu dava na sala reforçava meu controle. Ao caminhar lentamente até a frente da mesa, distribuí mais documentos detalhando as falhas individuais, bônus não autorizados, manipulação de contratos e uso indevido de recursos. Cada papel era uma acusação clara, impossível de ignorar. Emily acrescentou, além disso, todos os erros cometidos por vocês podem ser revertidos. Qualquer decisão anterior que tenha prejudicado a empresa pode ser anulada com minha supervisão direta. Karen tem autoridade completa para reestruturar a diretoria. Bryce fechou os olhos, respirando pesadamente, enquanto os outros membros tentavam absorver a magnitude da situação. Alguns começaram a cochichar entre si, tentando calcular o impacto de cada revelação. Então, o que vai acontecer conosco? Perguntou um membro mais velho, quase em sussurro. Vocês vão manter seus cargos temporariamente, respondi, mantendo a calma absoluta, mas cada ação daqui para frente será monitorada. Qualquer tentativa de manipulação, qualquer decisão tomada sem minha aprovação será considerada inválida e terá consequências legais imediatas. A sala ficou em silêncio novamente. Cada um deles entendia que a era de impunidade havia acabado. Cada sorriso arrogante do passado foi substituído por apreensão, medo e, para alguns, arrependimento. Emily, prepare o cronograma de reestruturação. Vamos revisar todos os contratos, reavaliar cada divisão e estabelecer novos líderes para áreas críticas. Quero transparência total a partir de agora. Emily assentiu, já anotando cada detalhe em seu tablet. O que antes era uma sala de decisões dominada por arrogância agora estava sob meu comando absoluto. A sensação de poder era diferente de tudo que eu já havia experimentado, calma, calculista, implacável. Eu não precisava gritar ou ameaçar, apenas a verdade, apoiada em evidências, era suficiente para derrubar a arrogância daqueles que acreditavam que poderiam me ignorar. Enquanto a reunião continuava, comecei a delinear minhas próximas ações, reorganizar departamentos, criar sistemas de monitoramento interno e preparar relatórios estratégicos para investidores. Cada movimento era planejado para consolidar o controle e eliminar qualquer resquício de desordem causada pela diretoria anterior. A cada decisão, sentia o legado de David guiando-me, lembrando que paciência e estratégia eram mais poderosas do que qualquer impulso emocional. Eles haviam subestimado minha presença, meu entendimento e minha capacidade de esperar o momento certo. Agora, era o meu momento. A sala que antes respirava arrogância e falsa confiança agora respirava tensão e respeito. E, para mim, isso era apenas o começo. Karen não perdeu tempo. Nos dias seguintes, ela começou a investigar cada departamento, analisando relatórios financeiros, e-mails corporativos e registros de reuniões. Foi então que descobriu algo que ninguém esperava, uma conspiração interna para desviar fundos da empresa em um esquema que envolvia tanto membros do conselho quanto executivos seniores. Bryce, o mais arrogante deles, estava em contato com investidores externos, tentando vender partes da empresa às escondidas, garantindo bônus pessoais e prometendo exclusividade em projetos estratégicos. Outros membros do conselho, tentando proteger suas próprias posições, estavam dispostos a aceitar propinas e favores em troca de silêncio. Mas Karen tinha provas de cada ação, cada e-mail, cada transferência de fundos, cada assinatura irregular estava cuidadosamente documentada. Ela começou a armar o cenário, manipulando as informações que chegavam a cada membro do conselho, deixando-os acreditar que uns estavam sendo espionados pelos outros. A paranoia começou a corroer a confiança dentro da própria diretoria.
Então veio a primeira reviravolta. Tyler, aquele mesmo executivo que Karen havia subestimado no passado, se aproximou dela. Ele revelou que estava farto de ser manipulado por Bryce e queria ajudar Karen a expor toda a rede de corrupção. Mas havia um problema. Tyler possuía informações sensíveis que poderiam destruir a reputação da empresa se vazassem. Karen viu nisso uma oportunidade. Precisava dele, mas sob controle absoluto. Ela armou um encontro privado, sem que os outros soubessem, e estabeleceu condições claras. Tyler entregaria tudo o que sabia, e em troca, ganharia proteção legal completa e participação estratégica na reestruturação da empresa. Tyler concordou, ciente de que Karen não era apenas inteligente, mas implacável. Enquanto isso, Karen começou a usar métodos psicológicos sofisticados. Pequenos erros e vazamentos de informações falsas foram cuidadosamente plantados para confundir a diretoria, fazer com que eles se suspeitassem mutuamente e acelerassem a queda de sua própria credibilidade. Um a um, os membros do conselho começaram a tomar decisões desastrosas, acreditando estarem protegendo seus interesses. Então, surgiu outro plot twist. Emily Shen, a advogada que ajudava Karen, revelou que algumas das transferências que pareciam ilegais na verdade foram armadilhas preparadas por David antes de morrer. Ele sabia que certos executivos tentariam manipular o poder após sua morte, então deixou iscas legais prontas para serem acionadas na hora certa. Karen percebeu que David havia planejado sua ascensão muito antes de sua morte, e que cada movimento que ela fazia estava dentro de um roteiro que ele cuidadosamente arquitetou. A cada dia que passava, a diretoria desmoronava por dentro, acusações internas começaram a circular, alguns membros foram confrontados com provas irrefutáveis de corrupção, e outros foram forçados a renunciar para evitar processos legais. Tudo estava prestes a culminar em um evento público, onde Karen revelaria oficialmente seu controle da empresa, deixando os conspiradores expostos ao mundo inteiro. Karen observou a sala de reuniões lotada, os membros do conselho se contorcendo em desconforto diante das provas que ela havia compilado meticulosamente. Cada assinatura, cada e-mail, cada transferência fraudulenta estava projetada em telas diante deles. A arrogância havia desaparecido, no lugar, só havia choque e desespero. Com um sorriso frio, ela se levantou e falou: Senhores, por muitos anos, confiaram na morte de David para controlar este império. Hoje, vocês descobrirão que a maior ação estava em minhas mãos. Um silêncio mortal caiu sobre a sala. Emily Shen, ao seu lado, apresentou os documentos legais que confirmavam a transferência de 51% da empresa. Tyler entregou relatórios internos que expunham cada tentativa de manipulação e corrupção. A diretoria, outrora confiante e altiva, agora se via impotente diante da evidência irrefutável. Karen não precisou gritar, ameaçar ou implorar. Cada movimento, cada palavra, cada prova foi suficiente para derrubar aqueles que subestimaram sua astúcia. Uma a uma, as figuras poderosas se curvaram à verdade. Ela finalmente respirou fundo, sentindo o peso dos anos de lealdade e paciência se transformar em triunfo. A empresa não apenas continuaria a prosperar, agora prosperaria sob sua liderança, limpa de intrigas e fraudes. O legado de David, que havia confiado nela acima de todos, estava seguro. Enquanto olhava pela janela para a cidade que se estendia abaixo, Karen sentiu um calor silencioso de vitória. Não houve espetáculo, apenas precisão e paciência. Ela havia esperado pelo momento certo, e agora, finalmente, era o seu momento. O império era dela.